tarde, boa noite, eu não sei qual horário que tu vai estar assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Ideias Trocadas. É uma honra tê-los aqui conosco. E antes de tudo, nós não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores, patrocinadores, que sem eles esse podcast não estaria acontecendo. Mas antes disso, não te esquece de te inscrever no nosso canal, ativa o sininho, coloca ali em todas, compartilha com quem necessita, com quem tu sabe que esse conteúdo vai ser útil, tá bom? Então vamos lá para os nossos patrocinadores. Portal Multimarcas, o teu sonho a um clique de distância. JA Empreendedorismo, olha só, já comecei já, né? A JA, eles são uma empresa de piscina, entre outras coisas, esquadrias, está localizada lá na entrada do cassino. Então, é bem legal que vocês deem uma olhada lá, porque são piscinas, entre outras coisas, com valor muito acessível. Scott Wood Reparos Automotivos, melhor mecânica e entre outras coisas do cassino. Então, eu sou suspeita em falar, mas o trabalho deles é maravilhoso. Clínica Vínculos, especialistas em TDAH, autismo, dependência química, e é uma referência em psiquiatria na cidade do Rio Grande. A Vínculos, eles vieram para cá para fazer a diferença na nossa cidade, com neuromodulação, entre outras assistências. Dr. Anderson Gomes, Parque dos Sabores, For Performance. Temos também a JP Moda Kids, MD Bijus e Makes, lá no Cassino, na Querência. A nossa querida Dulce, da Mari Bazar, com diversos produtos disponíveis para vocês. Eu acho que foi todos, né? Faltou alguém? Não? Tá tranquilo? A For Performance, eu já falei. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Gente, tá muito quente aqui, vocês não têm noção quanto. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu conheci aleatoriamente. Foi uma amiga em comum que me levou até ela. E aí eu descobri, olha só como as coisas funcionam. Descobri que além de ser professora da rede estadual, ela também tem o TDAH. E a gente sabe o quanto é difícil. E, olha só, professora da rede estadual, tem o TDAH e ela é gerente, dona, sócia da Scott Wood Reparos Automotivos. Seja muito bem-vinda, Pri. Conte-me tudo, não me esconda-me nada. Bom, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência de vida, né, nesse turbilhão que é das emoções, sentimentos, né, e ações, sendo alguém que tem o transtorno de déficit de atenção. E aí, assim, até eu tava, antes de vir para cá, tava bem ansiosa, um misto de ansiedade e tudo, né, sobre o que falar, né, da minha experiência, porque na realidade é algo muito da minha vivência mesmo. E o que eu posso dizer é que, como tu bem sabes, né, o ter o transtorno de déficit de atenção traz uma série de implicações para o nosso dia a dia, às vezes até questões bem perigosas, né, mas a gente vai levando e vai convivendo com ele. É um transtorno que, na fase adulta, a gente consegue meio que, digamos, disfarçar O masking, né? O masking. Porque o que não acontece com a criança, porque na sala de aula a gente tem uma percepção diferente daquele aluno que não consegue controlar as pernas, não consegue controlar os braços, ele vira na cadeira para lá e para cá, ele faz uma série de perguntas, né, e tudo mais. Mas depois da adolescência, já na fase adulta, a gente parece disfarçar bem, digamos. Sim. Né? E isso tem um lado que é positivo, mas também tem um lado que é negativo, porque nós somos tratados como normais, digamos, e temos cobranças
né? E tentamos viver como pessoas normais, mas o gasto para se fazer as coisas da forma natural é bem maior do que se nós, né, não... é maior a situação toda, o desgaste mental é bem mais complexo. E na sala de aula com professora, isso é bem impactante, porque vai desde a história de passar o conteúdo no quadro, em que tu tá muito acelerada e tu come sílabas, tu come letras, tu escreve palavras pela metade, né? Até a questão de organização. A gente precisa, enquanto professora, montar planejamentos e tudo mais. E, às vezes, isso é bem trabalhoso, mais trabalhoso do que o normal. Eu, na escola, tenho um colega que me apelidou de caótica. Meu Deus! Justamente por ter uma série de problemas com a questão burocrática do ensino. A questão burocrática, ela é natural que a gente tenha uma certa resistência com ela, mas, no meu caso, às vezes, é bem complexa a situação. Sim. Então, Priscila do Amaral, natural de Rio Grande, formada doutora em letras na área de teorias do texto e do discurso. Atua como professora de língua portuguesa na rede estadual de ensino e gestora, administradora da oficina mecânica Scott Wood. Isso tudo, quando tu me mandou, porque a gente sempre pede, né? Pede uma mini biografia para que a gente possa passar, né? Passar para os nossos telespectadores, ali para os ouvintes. Eu fiquei muito, eu não sei te explicar, eu fiquei muito espantada, porque a gente sabe que o TDAH, ele nos dá diversas oportunidades pela nossa inteligência. Uhum. Mas, gente, tu é professora da rede estadual, entende? Ser formada em letras, doutora em letras, deve ser muito, muito difícil, porque, que nem tu falou agora, eu como sílabas. Eu como quase que toda a palavra, né, gente? Eu como quase que toda a palavra. E o TDAH, ele tem esse problema de que muitas vezes a gente não consegue se expressar. Que as pessoas falam, mas tu te comunica muito bem. Sim, a gente se comunica, só que o problema é que a gente se comunica muitas das vezes, a gente fala no momento errado, com palavras erradas, coisas que vêm assim, são os pensamentos intrusivos, né? E aí acaba nos prejudicando diversas vezes. Eu já fiz coisas assim, inacreditáveis que nem eu. Eu olhei e disse, eu não acredito que eu fiz isso. Reunião na FURG. Derrubei o café em cima do... que vergonha. Foi. Eu tava lá naquele negócio da startup lá, é uma coisa assim. E eu fui olhar e peguei celular, água, tudo ao mesmo tempo e fui tomar água, eu acho, fui mexer no celular e acabei virando café numa pessoa que não poderia ter virado, entendeu? Que era uma pessoa que ia me abrir uma baita de uma porta. Naquilo ali eu fechei porta, fechei tudo, não deu? E me diz uma coisa, tu tavas falando ali na função do ensino, né? Me conta um pouco como funciona essa parte tua como professora na rede estadual. Então, eu iniciei, né, a minha vida profissional na área docente em 2011. Eu já fazia já dava aula, mas não era ainda de forma regular, como uma professora de alguma rede, né, privada ou pública. Era sempre trabalhando em projetos. Então, quando eu cheguei na rede estadual, eu estava concluindo o meu mestrado. E eu já vinha com uma certa série de cobranças, porque era o final do mestrado, né? Que foi um divisor de águas, assim. Porque imagina alguém que tem déficit de atenção na pós-graduação. Na graduação, a gente já tem uma dificuldade, já está correndo atrás. E na pós-graduação, isso piora porque a pós-graduação ela é um caminho muito mais solitário do que a graduação, né? O escrever é um processo solitário.
E no mestrado parece que ficou muito mais evidente todas as minhas deficiências, digamos, né? Nas questões de escrita, de leitura e tudo. E quando eu cheguei na escola, eu cheguei ciente, muito mais ciente dessas questões. E aí, nos primeiros anos de magistério, eu tentei, de todas as formas, superar isso. Mas a gente não consegue controlar, é muito desgastante, é difícil. Mas no início também tinha muito aquela coisa, é uma professora recente, né? Está chegando na rede, então se espera que ela leve um tempo até dominar a classe, ter domínio de classe, trabalhar da forma que se espera que uma professora trabalhe. Mas eu acho que, no final das contas, eu nunca alcancei essa forma normal de trabalho dentro da sala de aula. Eu sempre sou aquela professora que busca uma forma mais alternativa de trabalho. Sempre fui professora de ensino médio, sempre trabalhei com ensino médio. Então, os meus alunos, eles sempre foram alunos que já chegavam com uma maturidade maior do que o do fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, eu trazia as minhas dificuldades para os alunos e eles percebiam, como eles percebem até hoje. Sim. Aquela professora que tem dificuldade de... não sei se acontece contigo, mas eu tenho dificuldade de ser regular, de manter a regularidade nas coisas. Então, eu me empolgo muito no início de um projeto e aí, conforme vai desenvolvendo o projeto, chega um ponto que... eu não quero mais. Exatamente. E aí, isso na sala de aula tem um impacto, de certa forma, porque a professora precisa ser sempre a motivadora. E, às vezes, a gente tem que fazer um esforço tremendo para ter a motivação, né? Não é sempre que a gente tem. E como professora, como um adulto, né, que se viu diante de um diagnóstico, inicialmente um diagnóstico de bipolaridade, e após mais uns 6, 7 anos, um definitivo de que tenho junto um déficit de atenção, né? Aquelas questões de comorbidade. Eu simplesmente, com esses 2 pontos, sendo professora, eu não tenho uma diferenciação no meu trabalho perante os outros colegas, então isso não é levado em consideração. Então, é uma luta meio que solitária. Hoje, na escola, a gente tem toda uma questão de leis, uma rede de apoio para os adolescentes e as crianças com transtorno de atenção e com qualquer outra deficiência. Mas o adulto que se descobriu, né? O adulto, ele não tem. O profissional, ele não tem. É uma não tem área, um apoio, não tem ajuda. Exatamente, não tem ajuda. E muitas das vezes, quando tu fala, tem uma certa desconfiança, parece assim... A gente perde a credibilidade, eu não sei se tu já sentiu isso. Eu sinto muito. Sim. As pessoas, quando eu falo que eu tenho TDAH, e esses dias eu ainda estava conversando com o Jonas, eu acho que foi o dia do último podcast, né? Eu falei pro Jonas, eu vou parar de falar para as pessoas que eu tenho TDAH. Porque antes de eu falar que eu tenho esse transtorno, as pessoas estão conversando comigo super de boa e estão levando a sério o que eu estou falando. Quando eu falo que eu tenho TDAH, tipo, elas viram o olho, parece que virou alguma coisa dentro da cabeça delas ou receberam alguma entidade, que aí naquele momento elas começam a debochar. Tu vê que ali fica assim, tem TDAH. Porque eles ligam o TDAH a algo engraçado. Que é, ou tu esqueceu, eu esqueci a garrafinha ali, eu tenho TDAH. É porque eu esqueci de fechar a porta, eu tenho TDAH. E não é isso. O TDAH vai muito além disso. Só quem tem consegue entender. Tu sabe, tu vive isso na pele. E dói, machuca. Sim, As pessoas não entendem o quanto isso é horrível para nós. Que as pessoas banalizam, né? Elas fazem uma banalização do processo. E eu senti isso antes com a questão da bipolaridade, né? Que eu tenho a bipolaridade. Porque as pessoas dizem, hoje eu tô meio bipolar.
Ou assim, como se a bipolaridade fosse em meia hora eu tô feliz da vida, né, cantando, e, sei lá, 2 minutos depois eu já tô no ódio eterno. Eu não quero saber de ninguém. Não é assim que funciona. Exatamente. Não é esse processo. E o TDAH também ela só é desatenta. Mas não, desatenção todos nós temos, né? Sim. Mas a questão toda é assim, a gente tem um excesso de tudo, excesso de pensamento, excesso de informação, e eu não sei em qual deles focar. Eu faço acompanhamento, né? Faço tratamento e tudo. E eu falo muito para um médico que tem dias que a sensação que eu tenho é que tem um turbilhão, assim, um tornado, tá passando um trem dentro da minha cabeça com todos os pensamentos possíveis, e eu não sei qual pensamento que eu vou pescar. E na época do processo de escrita, eu lembro que eu chegava e enchia a mesa, e até para preparar a aula, assim, eu tenho uma dificuldade grande de preparar a aula, que é justamente o focar. Por exemplo, eu sei que eu tenho que trabalhar regras de acentuação, mas aí eu vou procurar um texto para trabalhar regras de acentuação. Então eu pego, sei lá, 300 textos e eu não sei qual deles usar. E isso desgasta, isso faz o tempo passar. A gente perde muito tempo tentando, né, organizar e focar naquela única ideia. E isso acaba sendo bem cansativo. Todos os dias, né, esse processo de planejamento de aula acaba sendo bem desgastante. E uma coisa que eu noto, assim, que é muito minha, não sei se também passa por isso, mas é a reação aos estímulos. Por exemplo, eu dou aula no turno da noite. Então, eu chego em casa, naturalmente eu sou noturna. Eu funciono no turno da noite tranquilamente. Só que depois da aula eu chego naquela coisa assim que parece que eu tô meio que desligada, mas eu ainda tô ligada. Então a cabeça tá a mil, porque a aula é um ambiente que estimula muito barulho, muito. E ao mesmo tempo eu tô naquele cansaço mental. Só que aí se eu for deitar para dormir logo em seguida, eu não vou dormir, eu vou conseguir dormir lá pelas 3, 4 da manhã, porque a cabeça não desliga. O cansaço é físico, mas o restante não descansa. Eu passo por isso diariamente. Agora, sábado teve uma peneira, né, lá no São Paulo. E eu sou líder dos jovens lá da minha igreja. Então, eu trabalho, a maioria é menino. Entrou algumas meninas agora. E pelo fato de eu já ser mãe do maior número, os meus filhos são 5. Eu sou mãe de 4 meninos, então, mais ou menos eu tenho eu me encaixo mais ali com eles, sabe? Eu gosto de trabalhar mais com meninos do que com meninas. Eles são mais acessíveis. A menina já é mais... A gente tira por nós, né? O temperamento. E eu trabalho com muita criança neurodivergente. Inclusive, eu tenho um menino. O Jonathan, ele tem 14 anos. Tem 14 anos. E o Jonathan, ele tem autismo. O Jonathan tem o TOD. E tem outras comorbidades que vêm junto com o autismo, que a gente sabe que o autismo, eles são várias vertentes, né? Uhum. E aí levei eles pra peneira no São Paulo, eles estão lá jogando bola super empolgados, que aí tem as categorias, né? E o Jonathan da categoria lá do sub-13, sub-14, sub-15. E ele tava jogando ali, e eu já tô assim, eu tô cansada, porque a noite anterior eu não tinha dormido direito. Na sexta-feira não consegui dormir direito de noite, eu tava muito acelerada, muito acelerada mesmo. Quando foi no sábado de manhã, eu tinha que ir pra peneira com eles. E eu tava muito exausta, mas eu fui. E eles tudo falando ao mesmo tempo, tudo gritando ao mesmo tempo, porque guri fala. Chegamos lá no São Paulo, aí no meio da peneira e eu tô lá. E aquele monte de estímulo, aquilo tava me cansando muito, né? Porque eu tava muito cansada, mas eu tava ali. Daqui a pouco o menino, eles na disputa da bola ali, o menino do outro time, era a disputa de uma vaga no Grêmio. Então, obviamente, eles vão, não tem, jogo de impacto, né? Claro. O menino voou assim por cima para dar uma cabeçada na bola, mas ao mesmo tempo a maldade é brabo, né? Ele deu com o joelho nas costelas do Jonathan.
E o Jonathan caiu esticado no meio do campo. Por quê? Porque ele teve ali uma sobrecarga sensorial além da dor e ele ficou. Aquilo eu entrei em pânico, porque além de não ser o meu filho, ali eu sou responsável por eles. Qualquer coisa que fosse acontecer com eles ali, com certeza eu seria responsabilizada. E ali, eu ao mesmo tempo que eu gritei, eu tomei um choque, porque ele ficou desligado no chão. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu disse para um dos meus filhos, desce lá e avisa pro cara ali do campo que ele é autista. E para ver se eu conseguia entrar no campo. Aí ele se levantou e tal, e tranquilo. Depois, logo à noite, a gente teve os jovens, já foi tudo ao mesmo tempo. Quando eu cheguei em casa, eu tava que eu não conseguia parar em pé. Meu corpo doía, minhas juntas doíam, minha cabeça doía, o olho, garganta, tudo. O respirar doía o meu corpo. E eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Eu queria tomar um banho. Só que ao mesmo tempo que eu queria tomar um banho, eles foram dormir tudo lá em casa. Eu só queria fechar a porta do meu quarto e ficar ali sozinha, sabe? Sozinha. E aí eu me senti muito mal por isso, sabe? Me senti muito mal por isso. Mas eu também entendi que eu tenho o meu momento. E a sobrecarga sensorial não é só no autismo. Nós também temos, porque eu não sei se tu concorda comigo, e eu entrevistei vários psiquiatras e psicólogos também, que eles falam sobre isso. O autismo e o TDAH, eles estão ali, são primo-irmãos. E a gente tem muito estímulo. Tem coisas que, muitas vezes, o TDAH ele é muito difícil de diagnosticar, porque ele tem vários sintomas igualzinho ao autismo. Sim, são duas facetas, digamos, né? São muito próximos. Eu noto essa questão do sensorial muito forte, porque, assim, a luz muito forte, ela, com o tempo, ela acaba me cansando. Chega a ficar com a visão meio turva, sabe? Da luz forte. Um ambiente em que tenha muito barulho de fundo. Eu não consigo focar, porque aí eu centro demais no barulho do fundo e o que eu estou fazendo acaba ficando em segundo plano e eu não saio, eu paro, assim, fico estática e não consigo reagir a nada, fico presa naquela questão. Tenho também muita dificuldade com ambiente, assim, como eu vou dizer, as pessoas até dizem, é frescura, mas o sol, eu evito o máximo andar na rua. Teve agora nós estávamos em formação na escola e teve um momento que tinha um passeio na escola. E o passeio envolvia andar na rua, andar no sol. E no dia anterior, na noite anterior, eu comecei com dor de cabeça, dor nas juntas, porque, assim, não conscientemente, mas inconscientemente, eu não queria estar naquela situação, porque eu sabia como seria. Então, tem umas coisas que parece que a gente fica muito presa, assim, parece que o nosso transtorno, a nossa função, ele limita muito. A gente diz assim, eu preciso ser mais forte do que a minha mente, mas muitas das vezes a mente é que ganha a batalha, tipo, coloca na cabeça, eu não vou conseguir, eu não consigo e parece que a mente, parece não, na realidade a nossa mente, ela tem um controle sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, e a nossa mente ela é capaz de limitar até o nosso caminhar. Eu fico, isso que tu passa, eu passo também e super me identifico, assim, sabe? Porque as pessoas acham que o TDAH é algo que, é tranquilo. Ela tem só TDAH. Gente, é horrível, é horrível. Ele é muito controlador, digamos, controla muito. E nessa função toda, eu sempre tive um dia muito cheio, assim, sempre gostei muito de estudar, muito de aprender coisas novas. E aí, quando o Eduardo resolveu, né, organizar a oficina, ter uma oficina dele,
e que eu fui fazer essa parte, eu peguei junto com ele, porque eu tenho isso que eu já te disse. Quando é um projeto novo, eu estou extremamente focada, empolgada, assim, eu tenho aquela energia do projeto novo. Então eu fui buscar informações e saber como é que era, o que tinha que fazer, todo esse processo, e aí fiquei com a parte administrativa. Aí, para te ter uma ideia, no primeiro ano da oficina, eu estava no doutorado e era o meu último ano de doutorado. E a minha orientadora, ela simplesmente disse assim, eu preciso que no dia tal a tese esteja escrita. Eu levei 4 anos pensando na tese e eu escrevi a tese em 3 meses dentro da oficina. Sabe, assim, era naquele hiperfoco. Até uma vez eu li uma tirinha do Calvin, do Haroldo, que ele dizia assim, eu só faço as coisas no pânico da última hora. E é exatamente isso, que a gente fica procrastinando, tipo, agora tem que fazer o planejamento anual. Eu sei que tem que entregar dia 28 de março. Por que eu vou fazer agora, se eu posso sofrer tudo de uma vez só, no pânico, né? Que aí no pânico vem aquele hiperfoco, e tu senta ali, fica 3, 4, 5 horas só fazendo aquilo. E a sobrecarga depois, né? Aí no outro dia tu não faz nada, a mente desligou. Exatamente. Ela tá desligada. Parece que tu usou todas as tuas forças naquele momento ali para fazer determinada coisa, e quando tu precisa no outro dia trabalhar e focar em outras coisas, não rola. Não rola, não vai. Eu passo por isso também diariamente, principalmente com a função do podcast. Porque assim, ó, eu sei que eu tenho que fazer coisas pro podcast, só que eu sou mãe, né? E eu tenho a liderança da igreja, é muita coisa, né? Tem dias que eu digo, diversas vezes, eu não vou te mentir, de eu sentar na cama e dizer assim, eu vou desistir. Eu não tô aguentando mais. Porque o podcast, ele não é uma brincadeira, tu sabe disso. É para trazer, sim. A gente fala sobre saúde. É saúde. E aí, demanda tempo e demanda estudo. Eu tenho que estudar para estar aqui. Não sim. É uma coisa que eu vou lá e vou me sentar e vou fazer uma entrevista. Não, eu estudo, eu tenho que buscar para poder falar com excelência, da mesma forma que tu. E aí, se eu falar uma coisinha errada, a mídia cai de pau em cima de mim, porque o pessoal na internet, ele não perdoa, quem perdoa é Deus. Sim, não tem. E eles atacam a gente mesmo, é muita gente, e eu assim, e ataque mesmo. Então, eu tenho que focar nisso, aí eu desgasto, tem dias que eu fico assim, que eu me sento na frente do notebook, 9 horas da manhã, meu marido tá aqui, ele te comprova, 9 horas da manhã. Muitas vezes eu nem almoço, quando eu almoço eu boto um pouquinho de comida ali, mas se eu parar para almoçar eu vou perder o foco. Então eu emendo, quando é 6, 7 horas da noite eu ainda estou na frente do computador, na mesma posição, exausta. Quando eu levanto dali, perna dormente, tudo dormente. Tudo. Mas por quê? Eu não vi o tempo passar, e o doutor Augusto, quando nós entrevistamos ele falou sobre isso. Ele é especialista em TDAH, da Vínculos. Ele é muito bom mesmo. Tanto ele quanto o doutor Caio. O doutor Augusto explicou sobre isso. Ele é uma paz falando, Priscila. Uma paz falando. É assim, ele tinha que falar mais perto do microfone, porque não dava de ouvir a voz dele. De tão... ele é centrado, sabe? Sim. Maravilhoso. E ele falou sobre isso, sobre a gente não ter noção, tipo assim, eu tenho que fazer um trabalho da faculdade. Tá, mas eu tenho que entregar em tal dia. Faltam 2 meses para entregar esse trabalho. Eu vou conseguir, eu vou dar conta. E diversas outras coisas tu vai fazendo. Chega 3 horas antes de tu entregar o trabalho da faculdade, tu lembrou que tu tem que entregar aquele trabalho, e aí tu usa toda a tua energia para aquele trabalho. E acaba que depois tu não respira, tu não anda, tu fica... Porque mexe com todo o teu humor, né? É uma sobrecarga sensorial. Uma sobrecarga. E aí tu tem tu coloca toda a tua energia ali e depois tu não tem mais nada. No outro dia tu não... Aí a recuperação daquela energia leva uns 2 dias, digamos. A gente vai fazendo as coisas, mas
para ficar bem mesmo, depois de uns 2 dias. Eu até escrevi algo sobre, botei no meu Instagram, que foi que nem eu te falei, eu tenho que montar tudo, eu que monto. Monto a thumbnail do meu canal, eu monto os textos fazendo, né, a descrição, é eu que monto, eu passo ali escrevendo. Claro, muitas vezes eu tenho ajuda ali no chat GPT, né, minha filha, que é vida. Eu monto, aí tem umas partes que eu monto ali que é é tipo uns, como é que é o nome? Não é rios, é os carrossel. Os carrosséis informativos. É o que monto. Então, eu monto um por um. Sim, às vezes às vezes tem carrossel que tem 10 páginas. Eu monto um por um, eu pego imagem, eu edito imagem, eu coloco imagem. Isso aí leva 12 horas, muitas das vezes. É um trabalho bem... Pra ter um negocinho ali de, sei lá, que tu em menos de 3 segundos tu já rodou tudo, já leu tudo. Aquilo ali é cansativo. E um deles eu falo sobre isso. Eu falo sobre o TDAH. A maioria deles é sobre o TDAH. Eu puxo muito. A gente tem uma sobrecarga e é algo que é muito difícil. E as pessoas, na realidade, a sociedade não está pronta para nós. Não existe. Aí eles olham pra gente como se nós fôssemos pessoas doentes. E na realidade não é. Que nem eu ouvi, foi uma moça que disse... Foi em algum lugar, agora eu não lembro. Que nós estávamos e ela pegou e disse assim: na realidade eu acho que todo mundo tem TDAH e quem não tem vai ter, como se fosse uma gripe. Aí eu vou pegar um TDAH ali hoje. Eu vou ali. Peguei TDAH. Tá entendendo? As pessoas não entendem que nós nascemos com esse transtorno. Sim. Nós não escolhemos ter o transtorno. E isso, tu tem bipolaridade, eu também. Eu tenho bipolaridade, a depressão, a ansiedade e aquele monte de coisa que vem junto com o TDAH. É um pacote completo, claro, né? É um combo. É um combo. Nunca ele vem sozinho, assim, nunca tá sozinho o transtorno. E a gente ainda tem um longo caminho dentro da questão social com as doenças, os transtornos que envolvem a mente. Né? Isso é um longo caminho. E hoje, dentro, né, do serviço público, como funcionária pública, eu noto que não existem políticas, leis voltadas para o adulto que tem algum transtorno. Elas são todas focadas, né? A gente está pensando assim, como se esses transtornos eles tivessem surgido recentemente, então todos os portadores eles estão na faixa dos 0, né, anos de vida até no máximo 24 anos, e acima disso eu não tenho, porque na década de 90 isso não era muito, estava-se, eu acho que levando em consideração muitas dessas questões, mas a saúde mental nunca foi muito prioridade dentro da saúde pública. Tanto que até hoje, agora existe o CAPS, agora a gente tem psicólogos, né, na rede pública, mas, por exemplo, o médico com quem eu me trato, eu faço um tratamento que é particular, o meu plano de saúde não cobre o psiquiatra. Então, existem ainda algumas barreiras, né, sobre essa questão. E a gente fala assim, eu como professora noto, tem muitos pais também que não aceitam que o filho possa ter algo. Então, eles não buscam, mesmo que a escola tenha todo o processo de orientação, converse com o pai, converse com a mãe, né, o responsável, mas ele prefere não procurar por um estigma, né, ou porque, não, meu filho não tem isso. Meu filho não é normal, tu que tá vendo coisas onde não tem. E a função de ser uma professora com essas peculiaridades, né, também me chama atenção para o comportamento dos meus alunos, e esse ano eu descobri que eu vou receber, no 2º ano do ensino médio, um aluno
laudado com TDAH, mas que não foi alfabetizado. E ele está no 2º ano do ensino médio. Como isso? E é uma coisa muito séria isso, é um processo muito sério, porque ele chegou na escola recentemente, mas ele passou por toda a educação básica lá do fundamental. E não ensinaram ele ali, não buscaram. Porque aí entra aquela questão assim, ele é preguiçoso, sabe? Tem muito disso, porque eu já ouvi em relação a mim, tu tá com preguiça, tu é preguiçosa, mas depois entendendo a minha condição, eu consigo entender outras, né? O que acontece? Um aluno que é laudado com TDAH, ele tem capacidade, sim, de ser alfabetizado e seguir a vida dele normal. Ele vai ter um gasto maior de energia, ele vai sofrer mais, digamos, para fazer coisas mais simples, mas ele vai fazer. Só que aí a gente tem todo um processo de falha dentro da própria educação, né? Que levou este aluno até o 2º ano do ensino médio, e eu hoje sou professora de redação dele. E isso tá me incomodando, porque como eu vou dar redação para uma criança que não é alfabetizada, para um adolescente que não é alfabetizado, isso é um descaso da educação, e isso vem lá do poder público. Existe o PEI, né, que é o Plano Educacional Individual, né? Então, eu não sei, e isso eu fui buscar após tu ter me falado lá na oficina sobre o plano individual, né? Eu fui buscar o conhecimento, eu fui buscar para ter acesso, para ver como é que funciona. E sim, os pais têm que chegar, isso é falta de informação. Para que eu vou passar informação? O pobre tem que ser pobre, o pobre tem que ser burro. Essa é uma realidade. Pobre com conhecimento, ele vai passar por cima de mim. Sim. Então eu vou deixar desse jeito. Deixa ele ali, ele achando gado, né? Deixa ele ali. Ele vai para onde os outros forem, tá tudo bem. E na realidade, quando um pula e se atira, diz, não, isso aí tá errado, aí ele é taxado de louco, ele é taxado de qualquer outra coisa. Não, tá viajando. Mas o plano educacional individual é lei. E os pais precisam ir até as escolas e pedir este plano, pedir para que o filho, seja ele autista ou TDAH, ou qualquer outra neurodivergência ou deficiência, tenha acesso a esse plano. Porque as pessoas não sabem disso. Quando eu coloquei isso no meu Instagram, que eu entrei com uma menina lá ela é do Rio de Janeiro, mas ela tá em São José, Santa Catarina, a Paulinha. Um beijo, Paulinha. Outra vez eu mandei um beijo para ela também. Ela ficou toda empolgada, me chamou. Ela é autista, adulto, mãe atípica. E ela fala sobre isso. O jeito dela falar é igual o teu. Bem calma, bem plena. E ela falou sobre isso, falou sobre o PEI. Então, isso é uma necessidade, é uma informação, um conhecimento que tem que ser levado, sim, para a sociedade. É utilidade pública. Com certeza. E as pessoas não veem, não falam, e a escola não informa, Priscila. Porque muitas das vezes, e aí é uma percepção minha, tá? Eu assumo a responsabilidade da minha fala, mas muitas das vezes a própria escola não tem total informação sobre. Porque eu vejo muito assim, ó. Eu sou professora de língua portuguesa, redação e literatura. A minha formação acadêmica, em nenhum momento eu tive uma disciplina que conversasse comigo sobre como produzir planos ou como atender, né, alunos que não são ditos normais, né, não estão dentro do padrão. Porque dentro da formação acadêmica, a gente sempre trabalha com um aluno ideal, que não é o aluno da escola. Porque não existe o aluno ideal, aquele aluno maravilhoso que a gente, quando estuda, que é o que faz todas as atividades, que é o aluno que responde a todas as questões e tudo mais. Não existe. E a gente não tem essa formação. Então, é o professor que, por si, depois de formado, resolve, não, eu quero fazer uma especialização para trabalhar com autistas, né? Quero fazer uma especialização para trabalhar com TDAH. Porque mesmo a especialização que se faz hoje para trabalhar com crianças
que são neurodivergentes, ela não consegue dar conta de todas. Tu vê uma pincelada, mas que na prática também não te auxilia assim tão profundamente, porque cada um é um. Sim. Cada um, eu posso ser engavetada, né, classificada como TDAH, mas o meu TDAH tem características semelhantes aos teus comportamentos, nós dividimos alguns comportamentos, mas de repente tem outros que não... Sim. Né? Então, e na sala de aula, hoje a gente fala em inclusão na sala de aula, muitos professores, muitos colegas, eu, por exemplo, sou mais uma, eu fui ter um pouco mais, de saber um pouco mais, porque eu sou portadora, digamos, né? Então, isso me chamou a atenção. Mas se eu fosse dita normal, eu só me preocuparia em dar a minha aula de língua portuguesa. E eles que lutem para aprender. Exatamente. Então, até porque existe uma sobrecarga muito grande, né, na profissão de professora. Hoje a burocracia está extensa, as turmas são lotadas, então tu tem uma turma de 30 alunos e tu tem um aluno que, digamos, ele seja autista. Ou como eu tive uma aluna que tinha deficiência intelectual, que ela era uma excelente aluna de língua portuguesa, mas matemática ela não conseguia avançar na matemática, ou então a outra que era deficiente visual, mas aí tu não tem recursos. Nem sempre a escola tem os recursos para produzir um material para uma aluna deficiente visual. E aí tu dizer assim, só imprimir folhas com fonte maior, mas ela precisa ser, né, alfabetizada em braille, ela precisa ler em braille. Então, a gente tem ainda um longo caminho. E as escolas da rede estadual, elas nem todas possuem uma sala de recursos. Então, tem também toda essa questão. O município, eu acho que nesse ponto... Está um pouco avançado, né? O município está um pouco mais avançado. Sabe que a gente tem bastante luta em relação a isso, né? E esse espaço, esse podcast, esse lugar aqui, esse canal é para isso. É para a gente colocar tudo isso em pauta. Amanhã, a gente está na... Que dia é hoje? Tá? Dia 18, esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, gente, que a gente vai passar na quarta. Porque a Pri não teve... O horário dela não bateu muito com o nosso horário do podcast, então a gente antecipou. Mas amanhã eu vou estar aqui com a prefeita da cidade, no dia 18, né? Então, provavelmente, quando esse podcast passar, vai ser um dia antes. A gente coloca na quarta, na terça-feira eu vou estar com ela ao vivo. E vai ser uma das coisas que eu vou falar. Dia 5 de março eu vou estar com o deputado estadual aqui. E vai ser isso também, vai ser falado. Por quê? A rede estadual, ela precisa sim dar um suporte maior para essas crianças neurodivergentes. E não sou eu quem fala isso, a Constituição. Sim. Existe uma lei, sabe? A Lei 12.746, ela te dá todo o suporte, tanto para criança quanto para adolescente. E quando tu falou ali da função de nós, adultos, ter um acesso, não temos. Não existe nenhuma lei para o TDAH. Nós não somos incluídos, nem nós, nem crianças TDAH, sabe? É só autista. Mas nós também temos um transtorno. E ele precisa ser considerado e levado a sério. Então, é muito difícil ter um transtorno, ser neurodivergente. Isso não é nível cidade, é nível Brasil. O Brasil em si, quando eu tive essa conversa com essa menina, a Paulinha, ela me falou, Tainã, não é só aí em Rio Grande. Na realidade, o Sul ainda está um pouco mais avançado do que as outras cidades do Brasil. Porque, assim, no Rio de Janeiro, os caras estão esperando lá para um neurologista há séculos e não tem. E nem particular tem. Eles conseguem ter acesso. Porque a demanda é muito grande. Sim. E aí, se tem demanda, tem que ter profissional. Tem que ter pessoas qualificadas. A mesma coisa o monitor.
Vocês não eram para trabalhar sozinhas. A gente tem... Hoje no estado nós temos alguns monitores, muitos assim, monitores, inclusive nesse início de ano a gente está começando com mais 3 monitores na escola. Abriram um processo seletivo para monitor na coordenadoria e Rio Grande não teve procura. Teve uma pessoa só, mas quando viu que a escola era muito distante, ela não quis. Então, foram buscar monitores em Pelotas, na 5ª coordenadoria. Então, porque Rio Grande não teve ninguém interessado. E aí, nós temos uma monitora, que ela é intérprete, porque temos um aluno que ele é deficiente auditivo e precisa de intérprete. Recebemos mais 2 monitores, porque um para esse aluno que está no ensino médio, né, no 2º ano, e o outro para um outro aluno do ensino fundamental. Mas igual, muitos monitores, quando os pais têm conhecimento, às vezes os pais vão buscar judicialmente o monitor. Sim, é a única maneira. Porque a rede nem sempre fornece esse monitor. Não, na realidade agora abriram um edital, a prefeitura abriu um edital para a contratação de monitores e é algo que seja, olha, seria engraçado se não fosse sórdido. Como que eu vou colocar um estagiário para atender uma criança neurodivergente que precisa de um cuidado de uma pessoa que já tenha uma bagagem? Então não teria que ser um estagiário, e sim abrir um concurso público. Entendi. Para ter um monitor de qualidade, para oferecer um tratamento de qualidade para o meu filho. Um monitor por criança, não um monitor por sala, para não sobrecarregar vocês que são professores e não sobrecarregar o profissional que está ali. Como que aquele profissional vai dar conta de 3, 4 neurodivergentes que tem dentro de uma sala, recebendo ali um auxílio de R$600? Não tem como, Priscila. Não tem. Chega na metade, eles querem parar. Eles não vão aguentar. Então, isso vai ser colocado. São coisas que eu vou trazer para que a gente possa ter acesso. Porque é um direito. É um direito teu como professora ter um descanso, poder ter uma ajuda ali na sala de aula para que aquele monitor ele venha cuidar e ajudar aquela criança. E é um direito da criança ter acesso a um ensino de qualidade. Porque se todos pensassem da mesma maneira que tu pensa, eu preciso ajudar, a gente precisa ali, tu tá te desgastando emocionalmente, tu te desgasta fisicamente, teu psicológico vai por água abaixo, porque tu tá ali com uma turma de 30 alunos, sendo que tem um neurodivergente que não foi alfabetizado e a culpa não foi tua, a culpa foi do sistema, a escassez de ensino, e aí tu vai ter que te doar 100% para ensinar o que os outros não fizeram. Por quê? Descaso. Não tem amor ali, entende? A falta de um tratamento humanizado nas escolas, na sociedade, nas famílias. Isso assim, é gritante. A gente vê isso e isso me incomoda muito. Porque eu sou mãe atípica, eu sou usuária da rede pública de ensino, do SUS, e cadê? Eles prometem tudo e não entregam nada. Exatamente. E aí vive como? Aí quem é que passa por todo esse processo? É o pobre, é a mãe periférica, é o pessoal da periferia, são famílias atípicas que vivem numa situação de vulnerabilidade social completa e eles são loucos. Não, são barraqueiras. Não, estão fazendo tempestade num copo d'água assim. Tu tá debaixo de um ar-condicionado, tu tá bem, tá faceiro ali, recebendo, tá caindo teu dinheirinho na tua conta. E as mães estão lá apavoradas, lutando pelo direito dos filhos, por um ensino, por uma qualidade na saúde. A nossa, não só a cidade, mas o nosso país, na realidade, está jogado às traças em todos os sentidos. Todos eles. Tu sabe o que eu quero...
te perguntar, que a gente já está se encaminhando para o fim. Eu quero te fazer uma pergunta assim, ó. Com o teu conhecimento pessoal na neurodivergência e o teu estudo como professora, como profissional, o que tu indicaria de mudança para a nossa cidade? Tu diz na questão da rede de ensino. O que eu noto, e aí talvez seja muito polêmico, né? Mas eu acho que a inclusão ela é importante no processo de socialização, mas não só colocar a criança na sala de aula. Eu acho que as escolas precisam sim de salas de recursos, precisam de professores que trabalhem no contraturno, que seja com estas crianças, para trabalhar especificamente com aquilo que elas desenvolvem, certo? Porque, como eu falei dessa minha aluna, ela era excelente em língua portuguesa, mas queriam formatar ela também na matemática, né? Então, ela tinha um conhecimento básico da matemática, mas ela poderia ser uma aluna brilhante na área das humanas, na área das linguagens, né? Mas eu acho que, e aí é uma percepção das minhas leituras, que a escola, ela é um local que a gente vai para que todos aprendam da mesma forma e pensem da mesma forma. Mas nem todos estão aptos a esse processo. E quando eu digo não estão aptos a esse processo, eu não estou menosprezando ou dizendo não tem capacidade. Não, é que eu gostaria que a escola tivesse um olhar diferenciado no sentido de valorizar aquilo que eu posso alavancar. Porque isso aconteceu comigo no mestrado. A minha dificuldade de escrita, ou atropelar as palavras, o primeiro trabalho que eu entreguei, a professora, ela não sabia disso, então a primeira mensagem que veio no trabalho foi, ela me deu uma nota baixíssima e escreveu: é uma falta de respeito isso que tu estás fazendo, escrevendo desta forma para mim. Tipo, não completando palavras, eu não revisei, realmente entreguei o trabalho sem revisar, mas aquilo dali às vezes pode ser entendido como uma forma de, sabe, se tu tem, não, eu consegui, eu entrei no mestrado, eu tô indo, e aí de repente vem esse balde de água fria, e aí tu te questiona, será que eu sou capaz? E aí, quantas coisas surgem? Então, eu acho que a escola teria que ter espaços para valorizar esses saberes que os alunos neurodivergentes trazem, porque eles trazem muitos saberes. Eu tive um aluno que ele foi para o IFE agora, ele é autista, né? E era um aluno, assim, que se eu fosse olhar para ele só pelo aspecto da escrita, eu desperdiçaria todo o potencial e toda a capacidade dele. Porque na fala ele é um aluno que se posiciona, ele sabe argumentar, ele tem um senso crítico. Então, acho que a escola tinha que ter professores preparados que valorizassem essas questões que eu, como professora de português, sem uma formação específica na área, né, não tenho tanto tato para essa questão. Mas eu acho que a escola poderia ter mais salas, mais... É uma percepção minha como professora. Isso tu falou tudo aquilo que eu passo falando há 1 ano e meio nesse podcast, sabe? E dói, sabe? Dói muito, porque parece que é uma luta em vão. Eles olharem para os nossos filhos como se os nossos filhos fossem um peso para a sociedade, e essa foi uma fala do secretário de Educação na nossa cidade. Como se os nossos filhos fossem um peso para a sociedade, para a comunidade. Na realidade, os nossos filhos não são um peso, nós não somos um peso, Pri.
Os nossos filhos têm um potencial que muitas pessoas não conseguem enxergar. E não é olhar para os nossos filhos como um problema, mas olhar para eles como a solução. Na realidade, o que eles trazem dentro do coração deles é lindo. Eles têm capacidade. A sociedade é capacitista. Os nossos filhos, eles têm um potencial muito grande. O Benjamin, a Alana, eles fazem coisas que eu nunca imaginei que eles fariam. O meu filho mais velho, ele montou uma bicicleta motorizada que nem o mecânico que trabalha com isso acreditou. Sim. Ele disse assim, como isso? Se ele se trancou no quarto dele, ele só foi pedindo as peças pela Shopee e ele montou. Sim, eles têm um potencial incrível. Por que podar? Que muitas vezes é podado, porque a gente tem a escola, ela é importante, com certeza, mas muitas vezes ela traz um processo de formatação. Vamos formatar todos desta forma. E a escola, ela foi feita inicialmente com esse objetivo, né? E então, para mim, assim, hoje, dentro da sala de aula como professora, o que eu vejo de todos os alunos neurodivergentes que tive é que se eles tivessem um espaço para mostrar o seu potencial, né? Eu acho que seria muito mais prazeroso para eles também estar na escola. E não ser como acontece, sim, muitas mães concordam com isso. Tem que colocar o meu filho ou as outras crianças numa escola específica para autista. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu concordo com o ensino público e com a inclusão. Uma sociedade inclusiva. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso de uma maneira saudável, com muita luta, mas de uma maneira saudável e uma maneira pura. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente consiga fazer isso, sim. Eu também acredito, né, nessa questão. É um caminho longo, né? Tu bem sabes, é um caminho longo. Mas eu acho que, de certa forma, a sala de recursos já é um pontapé inicial. Já. Ter uma sala de recursos, ter professores, né, com conhecimento e que podem auxiliar. Tem a família também é importante, muito importante, porque muitas mães estão ali com os filhos, mas também a gente não pode, né, negar que não existe a outra questão. Também existem mães que não, ou responsáveis que também, talvez por desconhecimento, né, não aceitem a situação e não procurem. Por medo. Pode ser também. Muito medo da sociedade, do julgamento das pessoas. Houve um caso agora há pouco, a gente já tá no limite, mas houve um caso que a gente recebeu de uma mãe que matou o filho de 16 anos e se matou. A mãe, o menino autista, e aí encontraram o corpo dela dentro do apartamento, o menino morto do lado dela, e ela se matou. Por quê? Falta de tratamento para essa mãe. O tanto, porque eu não julgo o tanto que essa mãe deve ter sofrido até ali para chegar naquele limite ali de, não, eu vou tirar a vida do meu filho e vou tirar minha vida porque eu não tenho mais psicológico, minha saúde mental foi totalmente abalada e eu não vou deixar o meu filho para padecer nessa terra. É o pensamento de uma mãe. Infelizmente é isso, uma mãe que não é tratada, é um cuidador que não é tratado, ele chega nesse extremo e nesse limite. Então que vocês, profissionais, professores, possam ser abençoados. Quando eu te conheci, tu sabe que a primeira coisa foi: eu te quero no meu podcast. Eu te quero no meu podcast porque é muito bom te ouvir, é muito bom aprender contigo.
Eu te quero mais vezes aqui, muito mais vezes pra gente conversar. É muito pouco tempo que a gente tem, assim, para falar sobre tanta coisa. E é uma amplitude de conhecimento, né? São coisas que a gente nem imagina que tá ali na nossa frente e muitas das vezes as pessoas não têm o acesso, entendeu? E o maior acesso hoje é tu, dentro daquela sala de aula. Levando o que tu vive, teu interior e o que tu vive dentro da sala de aula para as pessoas. Então, Deus possa estar te capacitando cada vez mais. E eu creio que é só o início de um trabalho em equipe que a gente está tendo. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os teus alunos, para os pais e para as pessoas que têm o nosso transtorno, porque é nosso, né? Ele é nosso. Ai, eu acho que o que eu tenho para dizer é que, né, partindo da minha experiência com o transtorno, das minhas dificuldades todas, é que a gente precisa sempre perseverar, né? Essa que é a grande questão. A gente precisa dar continuidade por mais obstáculos que surjam, por mais dificuldades, a gente tem que seguir. Então, eu até falo para os meus alunos que eles nunca deixem, né, se levar por nenhuma fala negativa sobre eles. Por mais que doa, eles precisam superar e seguir. E os pais é a questão de estarem presentes na vida dos filhos, estarem presentes na escola. Isso é muito importante. Que bom, que bênção ouvir isso. E tu pode ter certeza que esse vai ser um belo corte. Vou fazer um corte bem bom aí para colocar e divulgar. Pri, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo teu apoio a essa causa. Quando tu aceitou fazer parte desse projeto, não é só uma logo que está rodando aqui, mas é o abraço que tu tá dando para que esse projeto possa continuar, para que esse podcast possa continuar e a gente levar e ajudar cada vez mais famílias. Então eu te agradeço por confiar no nosso trabalho, te agradeço pela oportunidade de te conhecer e eu não sei nem assim, eu perco as palavras porque eu me tornei uma fã tua de verdade. Ai, imagina, porque eu que agradeço. É sobrenatural, assim, quando eu cheguei lá na oficina, lá na Scottwood, e a gente começou a conversar, cara, eu fiquei encantada com a tua calma, com a tua paz, mesmo sabendo que a tua mente tá um turbilhão. Tá um turbilhão, não para um segundo. E tu ainda conseguiu, tipo, me dar atenção, te preocupar comigo, com a causa, e não só o podcast da Tainã, não. Tu parou para ouvir e tu entendeu para que tá servindo esse podcast, a utilidade que ele tem hoje para a sociedade, porque é uma ferramenta, né, no mundo digital. Então, aonde ele está chegando, a tua marca está chegando junto, mas não é só isso. A gente está podendo manter algo que é uma necessidade. Então, te agradeço. Te agradeço de verdade. Que Deus possa estar prosperando teus negócios, a tua vida. E que Deus possa vir derramar cura, sabedoria, discernimento na tua vida. E que tu possa ser instrumento na sala de aula, na tua oficina e aonde tu estiver. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço as suas palavras para mim, tão carinhosas, porque eu sinto aqui, como tu disse, a minha mente está um turbilhão, e eu falo e eu tenho uma percepção que eu falei tudo atrapalhado, sabe? Essa é a minha percepção, assim, será que eu consegui falar o que eu queria, né? Eu fico sempre nessa dúvida. Mas eu que agradeço muito o convite, ter a oportunidade de expor, né, a minha questão e o meu pensamento. Isso é extremamente válido e gratificante. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos então para os nossos
patrocinadores. Ai, gente, eu chorei. Ai, chorei mesmo. Fazia horas que eu não chorava no podcast. Mas é uma necessidade de trazer, de poder dividir com vocês, né? Trazer a Priscila aqui foi algo que era eu precisava, porque às vezes eu me sinto sozinha na função do TDAH e as pessoas não me entendem, as pessoas não me respeitam, as pessoas brincam com isso e não é de brincar, porque não é só uma criança que sofre, ou a gente que é adulto que teve o diagnóstico tardio também sofre. Então respeitem nosso espaço, respeitem nosso pensamento, respeitem nosso tempo. A gente também precisa ser amado, precisa ser respeitado, precisa ser ouvido. Então fica aqui meu pedido de socorro para vocês. Vamos lá então para os nossos patrocinadores, mas antes disso, se tu ainda não te inscreveu no canal, não te esquece, vai aqui, ó, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas que precisam também ter acesso a esse podcast, a esse conteúdo. Me segue lá no Instagram, ideias_trocadas podcast. A gente fechou lá 18 mil seguidores, estou super feliz. 18 mil seguidores, gente. Então, se esses 18 mil migrarem para cá, para o meu podcast, eu vou ficar muito feliz que nós vamos conseguir aumentar o número de horas assistidas e vamos conseguir monetizar. Aí sim, aí a gente está feliz da vida. Vamos lá para os nossos patrocinadores. Portal Multimarcas. A Portal, assim, ó, o Pierre, nosso parceiraço, fechou com nós e está com nós desde que nós viemos para a cidade de Rio Grande com o nosso podcast. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer. Um grande abraço e um beijo na tua família. Deus te abençoe. JA Empreendedorismo. Na entrada do cassino, é um espaço voltado para o teu lazer ali, para a tua área de piscina, deck, esquadria. Teu projeto saindo do papel e criando vida. Então, não te esquece, não é só no inverno, no verão que a gente precisa de piscina. Projeta o teu trabalho, teu lazer para o verão, já começa no inverno, começa pagando, conversa, chama lá o Josué e a Jennifer, que eles têm uma proposta especial para ti. Scott Wood Reparos Automotivos. Eu não preciso nem falar para vocês como é que vai ser o atendimento, né? Vocês já estão vendo aqui que o atendimento é único, exclusivo, é um atendimento humanizado e com certeza ela vai sanar a tua necessidade. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter contato com essa moça aqui. Vocês podem ter certeza que é top o trabalho deles. Eu sou suspeita em falar. Então, se vocês ainda não seguem Scott Wood, vai lá, coloque no Instagram Scott Wood, que vocês vão começar a acompanhar o trabalho deles. Clínica Vínculos. A Clínica Vínculos é uma clínica especializada em tratamentos psiquiátricos, psicólogos, TDAH, dependência química e neuromodulação. Então, são pioneiros na cidade de Rio Grande, com o tratamento de neuromodulação. Para quem não sabe, a neuromodulação são pequenos choques que vai direto na parte que está sendo afetada pelo transtorno no nosso cérebro e começa a reduzir. Então, ajuda também na redução de uso de medicamento. Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente comece a buscar outros métodos, porque o medicamento, ele é bom, mas ele não é bom. Vocês conseguem entender? Então, a gente precisa procurar outros meios para tratar os transtornos. Dr. Anderson Gomes, Dr. Anderson Gomes, nosso oftalmologista oficial aqui do nosso podcast, está junto conosco aí há quase um ano, né? Dr. Anderson está conosco, ele trouxe a clínica Oftalmo Pampa para a cidade de Rio Grande, estão localizados ali no Hospital do Coração, na Santa Casa, na primeira sala ali à esquerda. Parque dos Sabores, nosso patrocinador e apoiador aí, o melhor buffet do cassino. Se tu ainda não conhece, te convido a conhecer aquele café ali, ó, extraordinário. Eu só tomo café lá, eu chego lá, eu faço minhas reuniões lá, conversas com patrocinadores, enfim, e outros projetos nós só fazemos lá. Pretty Tour Turismo, tu conhecer todo o estado com a Patrícia da Pretty Tour. Chamem, conversem, eles vão estar aqui conosco, acho que semana que vem, né? Se eu não me engano. Semana que vem ela vai estar aqui conosco e, gente, ela tem um roteiro
montado para famílias atípicas. Então, assim, ó, é só a Patrícia contando para vocês como é que vai funcionar. JP Moda Kids, teu filho vestindo como criança. Então, se tu é uma mãe que nem eu, que tem uma penca de filho, vai lá. A Jaque, ela tem uma oportunidade lá de valores especiais para ti, material escolar, mochila, calçado, tudo tem lá na JP Moda Kids. A Mari também, Mari Bazar, do PP ao infinito. Então, te veste lá na Mari com, olha, tem um vestido mais lindo do que o outro agora pro verão. Eu acho que foi todos. MD Bijus, eu não posso esquecer da Josi. Se eu esqueço da Josi me manda um WhatsApp na hora. MD Bijus com peças e makes, tá? Com peças e acessórios a partir de R$2 e makes a partir de R$6. Então, se tu trabalha com maquiagem, tu é profissional na área ali da maquiagem e tal, procura a Josi da MD Bijus e Makes, que ela tem kits montados especial para ti com marcas muito boas. Tá bom? Eu acho que foi todo mundo. Fechou? Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. Não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E Deus abençoe e até quarta.